Aliados na guerra. Em nossas vidas não estamos isentos de provações, das lutas, das guerras. A palavra nos diz em Mateus 5,45 que o sol nasce tanto para os justos quanto para os injustos. Mas devemos enfrentar nossas guerras sozinhos? Como proceder? Mas antes de prosseguirmos com nosso estudo, pedimos a você que ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber nossas notificações. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe este estudo com outras pessoas. Acesse nossas redes sociais e tenha acesso à nossa agenda semanal e às demais programações de nossa igreja. Também tem acesso a diversos materiais de forma simples e gratuita. Nosso interesse é que você cresça no conhecimento da palavra e na sua intimidade com o Senhor. Hoje estaremos lendo e estudando o livro de 2 Samuel, capítulo 17, e o tema do nosso estudo é Aliados na Guerra. E assim diz a palavra: Aitofel pediu a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens e me lançar esta noite mesmo à perseguição de Davi. Atacarei seu acampamento enquanto está exausto e sem vigor, e provocarei grande pânico entre seu povo, e todos que estiverem com ele fugirão assombrados. Então ferirei mortalmente somente o rei Davi, e farei que se volte para ti todo o exército. Afinal, é somente um homem que precisas matar para que todo o povo fique em paz e te sirva. Este conselho agradou sobremaneira a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Contudo, solicitou a Absalão: consultai ainda a Usai, o arquita, para que ouçamos também o que ele pensa. Usai veio à presença de Absalão, que lhe questionou. Aitofel deu-nos uma palavra de conselho. Devemos fazer o que ele recomendou ou tens outra orientação a nos dar? Usai replicou: eis que o conselho de Aitofel desta vez não é bom. E Usai prosseguiu argumentando: tu bem sabes que o teu pai e a sua gente são guerreiros valentes e estão muito irados com tudo o que tem acontecido, assim como fica a ursa a que se tiram as crias. Teu pai é um soldado experiente e não permitirá que todo o seu exército durma, nem passará a noite toda no acampamento. Agora mesmo já deve estar abrigado em alguma caverna ou em algum outro esconderijo. Se, logo no começo, houver vítimas do nosso lado, se espalhará a notícia de que houve derrota no exército de Absalão. Então, até mesmo o valente que tem um coração semelhante ao de um leão perderá a coragem, porque todo Israel sabe que teu pai é um bravo e que aqueles que o acompanham são igualmente. Eu, portanto, aconselho com toda segurança que todo o exército de Israel, desde Dan até Berseba, se reúna em torno de ti, tão numeroso como os grãos da areia na praia do mar, e tu marcharás pessoalmente no meio deles. Nós o acharemos onde quer que esteja refugiado, e cairemos sobre ele como forte orvalho sobre a terra, e não deixaremos escapar nem a ele, nem a nenhum dos que o acompanham. Se ele fugir e buscar proteção em alguma cidade, todo o povo de Israel levará cordas para essa cidade, e com elas a arrastaremos completamente até o vale, até que não reste ali sequer um seixo, uma pedrinha lisa. Absalão e todos os homens de Israel exclamaram: o conselho de Usai, o arquita, é de fato melhor do que o de Aitofel, porquanto o próprio Senhor já havia decidido frustrar a eficiente estratégia de Aitofel, com o propósito de arruinar os planos de Absalão. Então Usai revelou aos sacerdotes Zadok e Abiatar todo o conselho que Aitofel dera a Absalão e aos anciões de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha orientado em seguida, e rogou-lhes: agora, pois, enviai urgentemente esta mensagem a Davi, dizendo: não fiques esta noite nos passos do deserto, mas segue imediatamente para o outro lado, para que não venham a ser exterminados o rei e todo o exército que o acompanha. Jonatas e Aimás estavam aguardando na fonte de Rogel,
porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma criada ia até lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Entretanto, desta vez um rapaz os viu e levou a notícia a Absalão. Ao notar que seriam delatados, os dois moços partiram apressadamente e chegaram à casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no quintal. Imediatamente desceram ao poço. E a dona da casa colocou a tampa sobre a boca do poço para disfarçar. Espalhou grãos de cereal por cima. Mais tarde, os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe interrogaram: Onde estão Aimaas e Jonatas? A mulher prontamente lhes respondeu: Passaram pelo curral das ovelhas e se foram apressados em direção às águas do rio. Os soldados, no entanto, procuraram por toda parte e, não achando ninguém, voltaram a Jerusalém. Assim que eles partiram, Aimaas e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi: Levantai-vos e atravessai rapidamente o rio, porque este foi o conselho que Aitofel deu acerca de vós. Davi e todo o exército que o acompanhava puseram-se então imediatamente a caminho e cruzaram o Jordão ao raiar da manhã. Não havia ninguém que já não estivesse em segurança do outro lado do Jordão. Quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido seguido, selou seu jumento, montou e partiu para sua casa na cidade. Pôs todos os seus negócios em ordem e logo em seguida se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi já havia alcançado a cidade de Manaim quando Absalão conseguiu atravessar o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa, comandante do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem cujo nome era Itra, o ismaelita. A mãe dele era Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Logo que Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Raabe dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e o gileadita Barzilai, da cidade de Rogelim, trouxeram à presença de Davi e de seu exército camas, bacias e diversos utensílios de cerâmica, além de grande quantidade de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, favas e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, porquanto sabiam que as tropas estavam exaustas, sedentas e esfomeadas em sua jornada pelo deserto. O capítulo 17 começa com o conselho de Aitofel a Absalão. Aitofel fora um destacado conselheiro de Davi. Sempre era ouvido por ele. Era um estrategista muito inteligente e perspicaz. Nunca um conselho seu fora rejeitado por Davi e por Absalão até então. Pois entra em cena Husai, um amigo de Davi, que se infiltrou no conselho de Absalão a pedido do próprio rei Davi, para confundir os conselhos de Aitofel a Absalão, e o objetivo foi alcançado. Aitofel havia aconselhado Absalão a perseguir e atacar Davi de imediato, já que Davi havia fugido às pressas, desorganizado, com poucos homens e sem mantimentos. Aitofel sentira que aquele era o melhor momento para derrotar Davi por completo, e não só derrotá-lo, mas matá-lo. Sem Davi, Absalão seria rei de todo Israel sem oposição, não haveria mais lutas internas pelo poder. E o conselho de Aitofel realmente era perfeito. Se Absalão tivesse seguido, a vitória seria certa, a não ser que o Senhor intervisse de maneira sobrenatural. Porém, Absalão seguiu o conselho de Husai, o infiltrado de Davi. Seu conselho foi que Absalão esperasse o momento certo de atacar, pois o exército que acompanhara Davi, apesar de menor, era mais experiente, assim como o próprio Davi. Ele plantou a dúvida no coração de Absalão, e Absalão perdeu tempo precioso para Davi fugir e se reorganizar para enfrentar Absalão. Vendo Aitofel que seu conselho foi preterido
e com isso que Davi ganhara o tempo que precisava para se reorganizar, ele foi para sua casa, colocou tudo em ordem e suicidou-se, preferindo morrer por suas próprias mãos que ser morto por Davi por traição. Absalão, então, vai ao encalço de Davi e nomeia como comandante de seu exército Amasa, seu primo e sobrinho de Davi. O capítulo se encerra contando que Davi escolheu Manaim como sua base. Ali, seus amigos e aliados foram ao seu encontro, levando todo o suprimento que Davi e aqueles que o acompanhavam necessitavam. Mais uma vez em sua vida, Davi é perseguido. Quando mais jovem por Saul, e agora por seu próprio filho Absalão. Quando caminhamos com o Senhor, cumprindo sua vontade e o seu propósito para nossas vidas, as perseguições vêm. Jesus nos alertou sobre isso, conforme lemos em João 15, 20. Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. As provações, as perseguições virão, porém aprendemos neste capítulo que em meio às nossas guerras, Deus levanta pessoas para nos ajudar. Primeiro, Usai, que colocou sua vida em risco para ajudar Davi, confundindo Absalão em relação aos conselhos de Aitofel. Depois, quando dos seus espias, quando foram descobertos, eles foram ajudados por uma mulher, esposa de um homem de Baurim, que os escondeu em uma cisterna, para não serem descobertos pelos soldados de Absalão. E o terceiro, foi em Manaim. O Senhor levantou Sobe, Maquir e Barzilai. O Senhor usou estes para acudir Davi em um momento melindroso em sua vida. Em Salmos 133:1 nos diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. O Senhor não nos criou para caminharmos sozinhos. Desde o jardim no Éden, Deus já mostrava isso. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Como é bom, em meio às nossas guerras, podermos contar com aqueles que se propõem a pelejar conosco, seja pelas orações, pelos jejuns ou pelos conselhos firmados na palavra. Em Efésios 4, dos versículos 15 e 16, lemos: antes, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Eu não sou o corpo de Cristo. Você não é o corpo de Cristo. Eu não sou a noiva de Cristo. Você não é a noiva de Cristo. Mas como assim? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Sozinhos nada fazemos. Precisamos uns dos outros para crescer, para exercer nossa função, coordenados pelo cabeça deste corpo, que é Cristo. Somos muitos membros que juntos formam o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:12 nos diz: ora, assim como o corpo em unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A palavra diz que se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem. 1 Coríntios 12:16 diz: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Por isso, a Bíblia diz em Romanos 12:15, para chorarmos com os que choram e nos alegrarmos com aqueles que se alegram. O Senhor nos chamou e nos chama à unidade, ombrando uns com os outros em nossas lutas. Em suas guerras, busque aliados, não entre sozinho,
Peça ao Espírito Santo que conduza estes aliados até você. Desenvolva companheiros de oração, de jejum. Ajude e deixe-se ser ajudado. Deus quer abençoar você e através de você. Deus te abençoe.